Estamos estreando hoje, especialmente, o nosso podcast Conexão Total. Estamos tão felizes, estávamos ansiosos com este momento. Eu quero te convidar a começar já a nos assistirem, a compartilharem os nossos vídeos, a se inscreverem no nosso canal no YouTube, programa Conexão Total, no nosso Instagram, @programa Conexão Total. Então, eu estou aqui com a minha equipe. Hoje, Ricardo Galindo. Tudo bom, Ricardo? Maravilha! Feliz com essa estreia? Oh, ansioso? Muito! Ricardo todos já conhecem. Ricardo é compositor, é escritor, é músico, é poeta, é psicanalista, é advogado. E Thalita Porto, minha querida, que bom estar com você novamente. Eu que agradeço. E eu tô achando tudo lindo, gente. Que lugar incrível, adorei. Lugar incrível. Thalita cantora, advogada. Mas o que, Thalita? Sou compositora. Compositora. E por aí vai. E participante do Conexão Total. Claro, óbvio. Isso também tem que entrar no currículo. Tem que entrar. É chique, é chique. Já entrou. Chique. Já entrou. Eu estou muito feliz em começarmos esse novo tempo de podcast. Né? Pra gente é um passo assim grande, é um passo valoroso, é uma nova experiência, sim, né? Sim. E hoje o nosso podcast é um pouquinho diferente, onde nós da equipe Conexão vamos trocar uma ideia. Porque vocês estão acompanhando o Conexão Total e nós estamos falando sobre talentos, dons, né? Tudo aquilo que a gente tem de entendimento das nossas habilidades, daquilo que a gente sabe fazer, como identificar. Só que hoje nós vamos falar um pouquinho de uma forma mais assim, de um modo mais informal, contando um pouquinho da nossa história. Opa! Né? Chamando eles pra sentar aqui com a gente, né? Nesse bate-papo aí. Senta aqui nessa mesa. Fica à vontade. Fica à vontade. Pega uma canequinha lá, ó. Senta aqui. Exato. Falando em canequinha, tem aqui, ó. É muito chique, gente. A nossa canequinha Conexão Total. Tudo bonitinho. Faltou o brinde, hein? Fica aí. Faltou o brinde. Vamos brindar aqui. Vamos lá. Estreia do Conexão Total. Estreia do Conexão Podcast. E pra falar logo também de início, vocês estão vendo que eu estou usando aqui, olha que joia linda. Anéis, brinco. Eu também. Thalita Porto também. A minha faltou. Mas na próxima virá, com certeza. Eu quero mandar um beijo aqui pra Natália Morbeck, linda, maravilhosa. Que figura, né? Nossa, gente, ela... Que pessoa maravilhosa, né? Pessoa maravilhosa. Nós acabamos de conhecê-la e é a nossa parceira do programa Conexão Total e está aqui nos vestindo com essas joias chiques, maravilhosas. Gente, e se eu fosse você, agora mesmo, pegava seu celular e já entrava lá no Instagram, @MorbeckJoias. Olha... Viu como é que a produção é chique? Nossa produção é chique? Nós estamos chiques. Estamos de caneca, de joias, gente. Gente, olha, tem lá, você vai acessar o catálogo da loja e você vai ter obter informações sobre cada produto. São joias lindas. São. Para todos os gostos e valores. Então vai lá agora, já começa a seguir Morbeck Joias, nossa parceira aqui do programa, do podcast Conexão Total. Beijo, Natália! Beijo, Natália! E olha as minhas joias, as pulseiras que você disse, hein, de couro. Vamos lá, começando o nosso bate-papo, pra gente não perder mais tempo. Vamos lá. Thalita Porto, Ricardo Galindo. Fala pra mim, Ricardo, onde você é? Casado, filhos, como que é? Bom, eu sou meio de São Gonçalo, meio de Niterói, né? Eu moro em Niterói. Nasci em Niterói, moro em Niterói, mas meu escritório é em São Gonçalo, eu atendo também em São Gonçalo. Enfim, então amo essa cidade.
amo de paixão onde estão os meus amigos, enfim. Sou casado há 33 anos. Uau! A mulher dele é linda, gente. Valéria, um beijo, Valéria. Você é linda, Beijo, amor. Valéria. Casado com a Valéria, tenho 2 filhos já grandes, né? Trabalham comigo. Eu sempre brinco que enquanto eu tô aqui, eles estão ganhando dinheiro para mim. E tem um neto, o Theo, que é maravilhoso. Lindo. Lindo. E neto é filho com açúcar, né? Exatamente. E eu me divirto, viro criança novamente quando estou com o Theo. Ótimo. E você, Thalita? Fala um pouquinho assim de você. Então, eu era de São Gonçalo, agora estou em Cabo Frio, tenho 5 anos, tenho 2 filhos. Estou nessa transição aí de advogada para, né, cantora, tentando conciliar esse tempo e também conciliar o tempo com a minha igreja e com a minha família, né? Sim, sim. Porque a gente também tem que dar atenção e um tempo de qualidade. Exatamente. Então, quando tem tempo, levo para fazer um piquenique, porque onde eu moro é tranquilo, tem bastante praia, tem rios. E eu também tenho um netinho, tá? Não é só você, não. Meu esposo, um beijo, Daiane, um beijo, Lolo. Meu esposo tem uma filha, né, de 23 anos, que tem o Lorenzo. E eu também sou avó. Avó, Lindo. realmente, a gente, né, tudo que a mãe fala pra não dar, a gente quer dar, né? Engraçado, pros meus filhos, não, mas pro meu neto... Sim. Aí quando eu brigo, eu falo, não fala assim que é um garoto, não. A gente tá falando sobre... No programa, né? Como eu falei, o podcast está sendo um pouquinho diferente nessa estreia, porque a gente está encerrando a nossa pauta anterior. Sim. Então, ao invés de nós trazermos aqui convidados, nós estamos finalizando essa pauta e nos apresentando melhor para os nossos seguidores, né? Para os internautas. É isso aí. Então, vamos lá. Qual foi, Ricardo, o momento em que você se descobriu profissionalmente? Que você entendeu assim... Eu sou isso aqui. Eu nasci para fazer isso. Pois é, então. Eu sou músico desde que... Eu acho que aquela coisa do dom, realmente, né? A gente fala tocar de ouvido, né? Isso. Então eu, quando adolescente ainda, ganhei violão e comecei a tocar violão. E daqui a pouco eu estava tocando na noite, compondo. E aí eu já escrevia também... amo escrever. Escrever é assim algo fantástico para mim, mas no meio do caminho eu precisava ganhar dinheiro. Claro. Fiz advocacia e montei escritório já há mais de 20 anos com escritório, até que um dia eu resolvi fazer algo por mim, né? E aí, você sabe, conheci a psicanálise. Me apaixonei, a psicanálise transformou a minha vida efetivamente, né? E poder ajudar as pessoas através da psicanálise é algo assim tremendo, tremendo. Então eu estou sempre dividido entre a advocacia, entre a psicanálise, entre escrever, entre compor, mas assim, a pergunta foi onde eu me descobri, né, na verdade. Quem tem veia de artista, ele vai sempre estar voltado para a arte. Né? Para música, para os livros, enfim. Então, o que me move de verdade, é escrever. E o que me realiza profissionalmente é a psicanálise. Lindo, né? Porque a gente vê essa conexão, na verdade, um pouquinho, né? Eu, por exemplo, eu tenho minha primeira formação é em Educação Física, licenciatura em Educação Física. Exerci por algum tempo a profissão, mas eu sempre amei a comunicação. Sempre esteve lá, mesmo nas aulas de Educação Física, na prática, eu jogava alguma coisa de comunicação. Vamos discutir sobre tal assunto, né? Então, eu acabava fazendo das aulas práticas um pouco também de bate-papo. Isso era até interessante, Mas chega uma hora que a gente sente a necessidade, né? Um vazio que precisa ser preenchido. É um chamado, é um propósito. E um dia eu decidi, gente, já tardiamente, tá? Já uma idadezinha mais avançada, entre aspas, porque não tem momento para começar algo na vida. E eu fui estudar audiovisual, aprender tudo sobre produção, sobre comunicação. E a coisa foi, como que eu vou dizer,
tomando sentido. Porque a gente precisa ter esse desejo, esse dom, essa vontade, mas também a gente precisa aperfeiçoar, precisa estudar, precisa colocar, se juntar àqueles que estão também na mesma vibe sua, não é, Thalita? E você, como é que foi? Conta pra gente. Então, Nívia, como eu falei, eu sou de uma família, né, de advogados. Galindo conhece a minha cunhada, né? Estudou com ela, se eu não me engano, não foi? Foi. Eu tô tentando desligar aqui. Calma, gente, pelo amor de Deus. Ele chegou a estudar com a minha cunhada. Nós nos formamos juntos. Fizemos direito, nos formamos juntos. Isso, então assim, minha cunhada, meu esposo, minha enteada, meu cunhado. É uma família de advogados. Então eu me formei, sendo que chegou um momento em que eu me sentia realizada, mas eu não me sentia completa. Parecia que estava faltando alguma coisa. Então, assim, eu estava financeiramente estável, com um escritório bacana, com uma vida bacana. Só que eu olhava e falei, caramba, tá faltando alguma coisa. E agora eu descobri o que está faltando, que era conciliar isso com o dom que Deus me deu. Ontem eu estava vendo uma pregação de um pastor na internet, eu não me recordo o nome. Mas se você estiver me ouvindo aí, essa frase é sua. É um de barba, não me recordo o nome. Ele falou o seguinte: o dom é um presente de Deus. E é para que a gente exerça uma missão de fazer o quê? De se tornar um ser invisível, visível através das nossas vidas. Das nossas atitudes, né? Sim, porque quando a gente utiliza o nosso dom em prol de algo, em prol de alguém, a gente torna um Deus invisível, visível, palpável. Exatamente. Porque as pessoas vão olhar, vão falar assim, olha que incrível que aquela pessoa está fazendo. Só Deus para fazer aquilo na vida daquela pessoa. E eu tenho vivenciado isso. Aí, agora eu estou me sentindo completa. Perfeito. A importância da gente entender isso e partir para a prática. Sim. Porque quando isso fica só no campo das emoções, dos sonhos, das ideias, até quem está à sua volta não consegue entender e fica difícil até de você buscar um apoio. É verdade. Porque o que você está pensando, o que você sonha. Então, quando você começa, eu vou estudar isso, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa conexão, vou frequentar aquele lugar, as coisas começam a clarear até mesmo pra gente. Eu fiz isso. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer mesmo? E eu me deslocava de São Gonçalo para Barra da Tijuca, Estácio de Sá, Tom Jobim, atrás do Barra Shopping. Vocês imaginam isso? Todos os dias, eu ter que chegar numa faculdade 7h40, 7h30 na Barra da Tijuca. E fui investir o meu tempo, os meus recursos financeiros, em prol daquilo que Deus estava me chamando. E desistir de algo concreto, né? Algo que na sua vida já tinha sido realizado por algo novo. Na verdade, era novo para as pessoas. É aí que eu quero chegar. Mas dentro de mim, eu já sabia o que Deus tinha comigo. Sabe, Nívia, o que acontece? Nós estávamos até, de certa forma, já falamos sobre isso. Algumas pessoas, elas têm o privilégio de descobrir os seus dons e exercitar os seus talentos. Algumas famílias incentivam. Em algum momento você se descobre. E tantos outros que não têm esse feeling, que não têm essa sinergia com o dom, não se descobre. Há pessoas que dizem, eu não tenho dom nenhum, eu nunca tive dom, eu nunca tive talento. E na verdade os têm. Mas para descobri-los, algumas vezes é preciso que haja um incentivo. É muito importante. E principalmente, quero crer que nós venhamos a falar sobre isso daqui a pouco, o autoconhecimento, isso nos ajuda muito. Mas até que tenhamos esse autoconhecimento, é muito difícil, porque onde começam os dons, se não na juventude? Exatamente. Não é verdade? Na verdade, na infância. Isso, na infância. Os pais já... Você sempre brinca com aquilo que... Olha, eu já ouvi várias histórias. Vamos supor, eu brincava de jogar bola, eu brincava
brincava de apresentar. Eu acho que Sabrina Sato chegou a falar sobre isso. Que ela brincava, tem fotos dela brincando de apresentar programa. Sim. Eu brincava, ao mesmo tempo que eu brincava de escritório e acabei me tornando advogada, minha tia me mandou esses dias fotos minhas brincando de cantar, coisa que eu não me lembrava. Aí minha tia me mandou, Thalita, olha aqui você tocando violão e você fazendo show cantando. Eu falei, nossa, eu não me recordava disso. Mas é algo que realmente já tá dentro de nós. Exato. A gente já nasceu, né, com aquele propósito. E ele precisa ser manifesto, né? Ele precisa se manifestar de alguma forma. Sim. Agora, voltando um pouquinho assim sobre a questão do autoconhecimento, né? A gente vai falar aqui um pouquinho, né, sobre a questão da gente... O autoconhecimento também está muito ligado àquilo que você conhece de Deus, né? Sim. Daquilo que você se permite ser conhecido ou buscar. Isso para mim foi muito relevante. Porque eu não tive esse incentivo na minha casa. Também não tive, olha, não faça, não. Talvez não foi... Sabe, não... Intencional. Não foi intencional. Mas eu falava sozinha, eu falava comigo mesma, interpretava falava... Com as bonecas, não usava boneca, com tudo né? que você pode imaginar. Então eu tinha fama assim, nossa, como ela fala. Tagarela. E olha, então eu vou parar de falar isso da minha filha, que minha filha fala... Para de falar. Porque às vezes você pode estar matando o dom. Só que a gente precisa ser lapidado. A gente vai sendo lapidado aos poucos. Então, aí entra a questão do autoconhecimento. A gente não vai se aprofundar muito pra gente ganhar tempo com as nossas histórias. Sim. Mas você fazendo uma terapia, você buscando um autoconhecimento, você vai entender sobre a sua responsabilidade, sobre os seus valores, sobre os seus qualidades. E até mesmo os defeitos. Sim. Né? Para poder saber como lidar com a vida. Isso. O autoconhecimento, ele abranda tudo isso. Ele abarca tudo isso. Né? É uma direção que você tem, que você agrega ali o autoconhecimento das suas emoções, o autoconhecimento espiritual, porque Deus está acima de tudo, de todos. Então, quando você agrega Deus em primeiro lugar... Ele vai te apresentando alguns outros caminhos no sentido de instruções, de braços, de ajuda. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos sonhos. Então, eu falo assim, pela minha experiência, né? Eu não tive esse incentivo, mas eu tinha uma promessa. Mas aí a gente está chegando ao propósito, né? Porque na verdade, a nossa vida tem um propósito. Sempre. Sim. Entende? Não tem... Nós temos um motivo de estarmos aqui. Temos um motivo de estarmos. Então, às vezes, os pais são muito responsáveis em despertar em seus filhos esse propósito. Sim. Porque sozinhos, eles vão descobrir tardiamente. É bom, mas podia ter feito tanta coisa lá atrás, né? Vestido antes. Nossa! Mas e o talento? Porque o talento, ele abarca treinamento, disciplina. E aí algumas crianças, elas jogam bola demais. Mas elas não têm como exercitar isso, participar efetivamente de um clube, de um treinamento. Até uma questão financeira também. Isso, E aí entra justamente a questão do talento. Porque o talento, ele vem celebrar o dom. Eu vejo assim que, na verdade, ao meu ver, né, na minha experiência, sendo dom ou talento, tem que haver aperfeiçoamento. Tem, sim. Eu canto desde pequenininha. Tá, mas se você for lá e fizer um curso, conversar, treinar, você vai muito mais longe. Porque se você ficar ali, eu canto muito desde pequenininha, mas não se aperfeiçoa, vai parar uma hora, vai estagnar, você não vai chegar a lugar algum. Isso aconteceu comigo, eu parei, eu estacionei por críticas. Eu engavetei e eu parei anos da minha vida e fui fazer direito. Sim. Fui viver justamente por causa de crítica. Porque uma pessoa chegou, você canta pessimamente mal. Eu acreditei, eu guardei aquela palavra, a pessoa não tem noção do quanto o que ela falou. Isso pesou, porque muitas das vezes a gente fala, a gente não tem noção da nossa responsabilidade. Quando a gente lança, exatamente, uma palavra. E eu arquivei isso na minha vida. Aí foi quando eu me senti realizada, porque eu virei advogada, bem-sucedida. Tá, mas eu estava incompleta. Porque o dom que Deus me deu como um presente, eu peguei
e guardei por causa de medo, por causa de censura, porque o que os outros vão achar. E graças a Deus, hoje eu tô trazendo isso de volta, né? Não, Deus, ele é maravilhoso. Eu acho assim, o cuidado que ele tem de trazer a gente à origem. Sim, é verdade. Sabe, não havia possibilidade alguma. Aos 45 do segundo tempo, vem Lívia, vem Thalita, vem Ricardo. É verdade. É um carinho que ele tem. Agora, digam pra mim aqui, algo que aconteceu na vida de vocês, que vocês... Porque ele tá falando sobre as críticas, né? Sim. Mas algo que, de repente, marcou. Que foi um mico, uma vergonha, uma situação assim, uma saia justa que aconteceu e que de repente nem paralisou vocês, mas marcou. Mico eu pago todo dia quando eu canto, gente. Quem não erra a letra? Aí eu brinco, eu chego em casa e falo pro meu marido, ai, tomara que eu não vire meme. Gente, vocês da internet, tenham carinho comigo, não faça meme não. Se for fazer meme, faz um meme bonitinho. Porque a gente fica ali no Instagram, né? Eu vejo tanta gente. Igual tem uma menina que canta assim, eu posso até estar aflito, mas nunca desnutrido. Gente, ela errou a letra. Ela virou meme. E assim, eu canso de fazer isso. A minha enteada costuma brincar que eu componho a música dos outros na hora que eu canto. Porque às vezes eu troco a letra. Aí o que eu faço? Eu tento manter a tranquilidade. Sim. E quando, vamos supor, eu esqueci, só a igreja. Gente, mas não é toda vez que eu falo só a igreja que eu errei, não, tá? Se vocês me verem só a igreja. Não, vamos ficar de olho agora na Thalita. Não é sempre, não. Mas o que acontece? Eu tento levar isso de uma maneira leve. Agora, mico é todo dia. Todo dia. Né? Vocês que não reparam. Olha, eu paguei um mico com a Luciana Ribeiro. Ela vai estar ouvindo esse podcast, que é parceira aqui do programa. Eu fui apresentada a Luciana Ribeiro e ela estava num escritório onde eram nossos parceiros lá atrás e me apresentou. Ela falou, olha, amanhã você vai conhecer a Luciana Ribeiro e ela vai estar aqui, a gente vai ter uma entrevista com ela. Eu, ok. E aí, eu fui ensinar a Luciana a segurar o microfone. A Luciana... Eu ensinei a Luciana a sentar, a olhar pra câmera. Você não tinha lembrado dela, né? Eu conhecia a música do Ministério São Ágape, apreciava, mas eu não os conhecia de perto. Então, você não ligou a pessoa, né? E não me falaram. Então, aí o meu câmera estava presente. O Adailto, que foi meu editor também, um beijo pra você se você estiver assistindo. Ele lembra disso. Aí ele me chamou e falou assim, Nívia, eu acho que eu conheço ela de algum lugar. Aí eu falei assim, eu também. É engraçado, tem alguma coisa ali. E ela toda bonita, maquiada. Aí ela foi, gentilmente sentou, onde eu pedi pra ela sentar. Segurou o microfone. Aí aos poucos ela foi falando assim, é que eu canto. Eu tenho um grupo. Aí eu fui entendendo. Aí ele foi e me chamou, Nívia. Um grupo conhecido. Ela é do Ministério São Ágape, ela é pastora. Ela já canta. Aí eu fingi, né? Mas foi bom que é pra quebrar o gelo. Hoje vocês são amigas, né? Nossa. É algo que se torna, né, comédia, né? Não, e ela até foi pra hoje. participar de uma entrevista. Uma das minhas professoras de psicanálise. E foi a minha também. Foi a sua também. Então, assim, pra mim foi muito importante porque hoje eu procuro mais saber, né? Quem vai estar, quem é essa pessoa, pra eu não repetir, né? Mas você lembra quando nós tiramos a primeira foto do Conexão Total? Lembro. Pois é. Eu tinha ido no carro para trocar de roupa. Aí, saiu a primeira foto e eu não estava na foto porque eu tinha ido no carro. O Cristiano, muito gentilmente, vai lá, recorta uma foto e cola. E Photoshop, aí, cola. Aí um amigo meu falou assim, você tá no programa Conexão Total, né? Eu vi. Você tá voando, hein? E eu falei, caramba, eu estou bem, hein? Eu tô muito bem, você tá voando. Ai, meu Deus. Mas por que você tá falando isso? Bicho, seu pé nem pegou no chão.
O seu pé nem tocou no chão, você tá voando naquela foto. Não, foi algo assim, muito engraçado. Deixa eu explicar ao povo o que aconteceu. Esse aqui, no meio da gravação, ele saía de repente. Sumia. Um sol, né? Você lembra? Um sol. A gente gravando o primeiro programa ao ar livre, um sol de 40 graus, um sábado, né? Sábado, se eu não me dia engano, inteiro. muito cansativo, mas muito. A gente gravando na passarela, cantava, dançava, voltava. Foi a estreia do programa. Foi a estreia do programa. E às vezes eu procurava Ricardo, cadê Ricardo? Ricardo sumia. Ia ao banheiro, ia beber água. Gente, e de repente um amigo nosso falou assim: aproveita que estão todos aí, vamos tirar foto. Justamente ele não estava. E aí ele ficou triste. Eu não estou. Falei, Ricardo, não foi a foto oficial. Vamos colar uma foto. Vamos colar. Ai, Cristiano, peraí que eu vou dar um jeito. Ai, meu Deus. Mas me digam, gente, e a maior dificuldade de vocês com relação à profissão mesmo, né? Ao chamado, ao propósito? Eu, por exemplo, ó, a minha maior dificuldade de colocar em prática tudo aquilo que Deus ia me entregando, ia me sinalizando, era dificuldade financeira. Porque é muito importante a gente ter apoiadores, Sim. patrocínio, parceiros. Mas quando é de Deus, ele vai criar uma situação, ele vai criar apoiadores. E a dificuldade também de você conseguir pessoas que embarquem nas suas ideias, mas que sejam pessoas sérias. Pessoas que também tenham visões parecidas, né? Que Verdade. entendam o que você está falando. A sua, Ricardo, por exemplo. Então, em qual área? Do direito, da psicanálise, da música? Vamos dizer na área, assim, mais artística. Mais artística. Isso. É sempre muito difícil mesmo. E eu queria abrir até um adendo aqui, no que tange até a questão de dons e talentos, que nós, inicialmente, de início, né, doutora? Nós não acreditamos em nós mesmos. Nossa, era isso que eu ia falar. Maravilhoso. Nossa, Nós não aconteceu um acreditamos em nós Bluetooth aqui, né? Um Foi. Bluetooth. Foi. Nossa, eu ia falar isso, galinha. conexão. Uma conexão jurídica. Nossa, uma conexão total. Uma conexão total. Eu ia falar isso, gente. Então, observe, Sensacional. nós, efetivamente, temos dificuldade de acreditar em nós mesmos. É verdade. Totalmente. É sempre assim. E até aquela questão da falta de incentivo e etc, etc. Brasil, a nível de Brasil, viver de música é muito complicado. Qualquer arte, né? Viver de arte, né? Viver de arte é muito complicado. Porque até que você seja conhecido... Observe, nós estamos aqui no programa Conexão Total. Qual é o nosso intuito nesse programa? Levar até vocês, telespectadores, um programa diferente. Exato. Um Interessante, né? Um programa que fale de coisas que talvez você não tenha ainda se apercebido como o dom no que tange. Por exemplo, você, pode ter um dom e não ter sido incentivado ou mesmo não ter descoberto ainda o seu dom. Mas observe, você tem um dom, sim ou não? Sim, com certeza. Então, ainda que haja qualquer dificuldade, e aí eu vou parar por aqui para deixar a colega falar, porque a minha maior dificuldade, que eu imagino que seja de todos, é ter o crédito, é chegar, é se mostrar. E eu agradeço a Deus pela oportunidade do programa Conexão Total. É verdade. Porque nós afinal de contas... da igreja, né? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Por isso que eu vim. Pois é, né? Ele me remeteu lá Então, atrás, né? essa oportunidade de estarmos aqui, Isso. não é? Se comunicando com o público, podendo, através desse podcast, trazer um assunto pertinente a tantas pessoas. Exato. Que não somos só nós que passamos por isso. Não. Né? Independente de que área seja. Exato. Então, essa oportunidade, eu diria assim, fomentando, né? A minha palavra. O Conexão Total, ele foi um divisor de águas no que tange a dificuldade de chegar até esse lugar aqui. De mostrar. Exatamente. Você não tinha como mostrar. Exatamente. Né? Você não tinha o caminho. Como ser maravilhoso, isso Exatamente. é maravilhoso. Thalita. Então, como eu falei aqui do Bluetooth, né? Então, eu não acreditava em mim. Por quê? Porque eu fui bloqueada lá atrás.
Então me bloqueou de uma maneira que nem eu mesma sabia que eu tinha sido bloqueada. Então depois que eu recebi críticas, eu comecei a receber críticas, eu era adolescente. Então eu enterrei, porque ao mesmo tempo que eu recebia convites para cantar nas igrejas, você é ungida, você tem um timbre diferente, porque o meu timbre é mais grave, né? Lindo. Então, assim, existiam pessoas que falavam, nossa, você canta pessimamente mal, você é terrível, você é desafinada. Então, não que eu tenha melhorado muito, tá, gente? Eu tô me esforçando. Canta muito essa Tô me esforçando. Só que aquilo eu guardei. Eu alimentei aquilo dentro de mim, que hoje eu vi que é errado, e eu parti para um outro lado, né? Eu fui advogar, fui fazer outras coisas. Sim. Aí chegou um momento em que eu senti esse vazio. Por mais que eu sentia que dentro de mim estava incompleto, que eu estava em dívida, porque quando Deus nos dá um dom, o dom pertence a Deus, como diz a Bíblia. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, se o dom lhe vem de Deus, nós temos que fazer algo com ele. E Deus começou a me cobrar com isso que Deus havia me dado e eu não fazia nada. E através do meu produtor, ele sentou e falou, Thalita, você pode, você é capaz. E eu fiquei, nossa, eu não sou. Eu não acreditava que eu cantava bem. Eu não acreditava que eu tinha... você tem presença, você tem assim... Não acreditava em nada. Eu achava que era tudo história ou algo do tipo. Aí meu esposo chegou pra mim, dentro do carro, parou o carro, a gente estava dirigindo, ele parou e falou assim, você acredita que Deus te prometeu isso? Eu falei, acredito. Então não importa que você não acredite em você. Acredita na promessa. Lindo isso. Mesmo que você não acredite em você, acredite na... Você acredita em Deus? Então, ok. Nossa, aí aquilo realmente... Aí eu falei assim, tá bom, eu não vou por mim. E até hoje, Nívia... Lindo! Quem me conhece sabe. Eu não acho que eu sou a boa, eu não acho que eu sou excelente. Tudo que eu faço. É claro que eu estudo, é claro... Sim. Pra tudo eu estudo. Pra vir aqui hoje, eu tava ali, estudando com meu caderninho. Mas assim, tudo eu faço... por Deus. Isso. Porque também se a gente fazer do homem o nosso braço, porque na verdade não é aquele que confia, o homem que confia no homem não seria o homem que confia no outro homem. Sim. É o homem que confia em si mesmo. Exato. E faz dele o seu braço. Então não faça das suas forças o seu braço, faça das forças de Deus. Lindo. Então foi isso que dissipou todo o medo. O amor de Deus lançou fora todo o medo ruim. E agora eu estou aqui, né? O verdadeiro amor lança fora da nossa saudosa aí, Ludmila Febre. Lindo. Todo medo ruim. E o verdadeiro amor que vem de Deus nos ensina a não temer. Então, depois que eu passei a crer, né, não em mim, mas no dom que ele me deu, porque vem dele. Aí o medo saiu. Porque ele nos dá o verdadeiro suporte. Sim, claro. Ele faz caminho no deserto. Ele traz conexões extraordinárias. Ele faz o telefone tocar. Ele faz o e-mail chegar. Faz coisas inéditas. Faz sua música tocar em lugares que nunca iriam tocar. Você nem imagina alguém... Olha, eu lembro de um momento... Deixa eu contar esse segredinho aqui. Eu vivia orando em casa e pedindo a Deus que me apresentasse um supervisor ou um coordenador de programas de emissora. Porque eu não tinha... Como que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar? Né? E um dia, Deus me deu essa oportunidade com alguém, ele deve estar assistindo aí, que já era amigo, que já era conhecido, que já fazia parte da minha conexão. Ele se tornou, ele não era. Ele se tornou esse profissional. E ele gostou da minha ideia, aprovou o meu trabalho, claro, melhor aqui. Trabalha aqui, olha o áudio, vamos usar mais câmeras, vamos trabalhar assim. E eu tô aí na Bem Mais TV, acho que desde 2017. Então, ele apresenta pessoas. E aquilo que não é, amanhã pode passar a ser. Sim, com certeza. Por causa da manifestação do propósito que precisa acontecer. Agora, dentro da nossa carreira, dos nossos sonhos, dos nossos medos,
da nossa falta de acreditar em nós mesmos. Mesmo assim, contudo, a gente passa por alguns momentos de realizações. Com certeza. Não tem? Tem alguns momentos que a gente fala assim, uau, olha o que está acontecendo. A promessa está se manifestando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A gente vira uma criança. Porque as promessas de Deus não têm tempo de validade. Não tem. É verdade. Então, ainda que nós venhamos a dormir, talvez até nos frustrar por qualquer coisa, esse Deus, ele é tão lindo que ele chega e nos acorda, diz que as misericórdias dele se renovam até amanhã e diz, olha, as minhas promessas estão de pé, tá bom? Verdade. Não importa o que aconteceu ontem, anteontem, ainda que as minhas promessas estão de pé. Vamos lá? Vamos junto. Se esforçar, estudar, trabalhar para que isso aconteça, porque também não vai ser só orando, não vai ser só sonhando. Com certeza. Né? Não Você tem vai ter como. que... a manifestação, né? Eu estava conversando há um tempo com uma pessoa e ela estava falando sobre isso. Qual é o grande equívoco? Ou o erro, né? Mas às vezes não intencional, sabe? Sabe? Às vezes as pessoas não sabem que estão errando. Muitos recebem promessas de Deus. Às vezes Deus fala claramente, né? Fala Sim. claramente. E ela fica aqui, ó. Sim, No meu caso, falou claramente, eu era adolescente. Sim. Claramente, que sua Nós voz vai estávamos- rodar o mundo. Mas E se na você época... não for Exatamente. compor, cantar. Se você também não for estudar, Se se você mostrar. não... Exatamente. Eu vou usar até uma fala nossa, de agora há pouco, antes do programa começar. Você falou da pregação que você ouviu do apóstolo Joel. Sim. Né? Você quer Joel comentar? Joel Pereira. Porque eu fiquei assim, extasiado com aquilo que você falou. E é uma grande realidade. Deus é tão tremendo, é tão lindo, que ele fala conosco em muitos momentos, né? Sim. Variados, né? E aí isso me trouxe um alerta. Que bom. Você primeiro precisa fazer. Precisa, gente. Precisa se jogar. Eu não vou fazer porque eu não tenho condições, eu não tenho bagagem, eu não tenho estrutura, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Mas para Deus não, para Deus não, ele está indo. Isso aí. Ele já chegou. Então Ele creu, eu vou liberar o recurso. Entra nisso eu vou que a Thalita abençoar. acabou de falar. Ele creu. Se você Ele creu em mim, não nele. Ele creu em mim, não na dificuldade. Perfeito. Ele creu em mim, Eu não... vou honrar a fé dele. Exatamente. Eu vou honrar a fé dele. Eu vou Exatamente. honrar o acreditar de Deus em mim. Exatamente. Isso. Sabe? O depósito que ele colocou em mim. Então não importa se outras pessoas estão zombando, estão rindo. Podiam fazer muito mais, às vezes, por você, nós não Estão fazem. frustradas. Porque nós estamos falando aqui agora há pouco, Verdade. lá no nosso café, porque às vezes não é nenhum... são frustrações. Porque pessoas que não se realizam, que não se conhecem, né, que não vão atrás dos seus sonhos, elas se tornam pessoas difíceis. E aí a gente abre um espaço aqui para psicanálise rápido, Sim. né? Muitas pessoas, efetivamente, elas não comungam com os nossos sonhos e nem se alegram com os nossos sonhos, né? Mas não porque elas sejam pessoas más. Na verdade, elas não se encontraram e precisam se encontrar para se entender ou, na verdade, e esse autoconhecimento e a psicanálise também, ela vem ajudar muito nesse aspecto, porque algumas pessoas veem o sucesso de outras pessoas e ficam lá como que se não pudessem chegar àquele lugar e se frustram. E na verdade podem. É só se descobrir. Isso. Precisam de ajuda? Façam terapia. Perfeito. Ou talvez Deus quer usar aquela pessoa não como aquela, como outra coisa, mas que pode ser tão bom quanto. Exatamente. Porque, olha só, não é porque você é a mão que eu tenho que ser mão, eu posso ser pé. Sim. E na verdade, os órgãos internos, eles não aparecem. Né? Vamos supor, eu estou vendo o seu rosto, mas o que faz você estar aqui só é seu coração, e ninguém tá vendo o seu coração. Ninguém fala, olha como você tem um coração bonito. Nossa, eu tô vendo, ele tem uma veia, aorta legal, né? Seu baço, né? Seu fígado tá limpinho, não. Né? E muitas das vezes, mas é verdade.
Achei interessante isso. O órgão... Mas é verdade, gente. O órgão vital, ele não aparece. Não aparece. Ele não aparece. E muitas das vezes, a pessoa é um órgão vital em uma igreja, em uma empresa, em um ambiente. E, na verdade, ela se incomoda. Imagina se, vamos botar o rim, que é muito importante, ele ficasse chateado porque ele não é a mão que pega. Nossa. Aí ele quer se trocar com a mão. Mas, na verdade, ele é mais importante que a mão que tá aparecendo. Então, você não vive sem o rim, né? você não vive sem o rim, mas sem a mão você Então, vive. porque nós somos um corpo, né? Exatamente, corpo, assim, Um bem corpo, ajustado, totalmente ligado. Então, às vezes, não é porque, igual você está dizendo, a pessoa ela pode ser aquilo, ela pode ser aquilo. Ela pode se descobrir Mas em Deus outra pode. área. Não, sim, exatamente. Talvez É isso que eu tô ela dizendo. Às vezes conheça Deus. ainda o seu potencial. Às vezes Deus pode fazer ela até maior. Sim. É isso que eu estou dizendo. Tem uma questão aqui que a gente, todos nós três aqui, antes de chegarmos ao lugar que verdadeiramente de um chamado, nós por opções, nós seguimos outro caminho. Você o direito, eu a educação física. A necessidade você financeira direito. também. A necessidade financeira era o que nós tínhamos, o que nós podíamos. Temos que sustentar a família, temos que trabalhar. Mas são opções também que nós nos dávamos bem, nos damos bem. Até Eu hoje, sou uma verdade, professora de educação física, Sim. principalmente no círculo ali infantil, crianças, eu gosto muito. Trabalhei e amei projetos com idosos, com adultos, em clubes, com o Ministério do Esporte. Eu amei executar isso, mas não era ainda aquilo que se referia ao meu chamado. Mas nós nos movimentamos, nós fizemos alguma coisa para chegar aqui. Sim. Eu vejo isso assim, eu olho lá atrás e falo, poxa, se eu tivesse começado desde novinha nisso, eu tava lá na frente. Mas era o que eu tinha, o que eu podia. E às vezes você tá aí esperando ter o que você acha que teria que ter no momento. Comece com o que você tem. É verdade. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Porque lá na outra faculdade que você está fazendo, ou que você vai começar a fazer, que às vezes não tem muito a ver com o que você quer, ou você não pode nesse momento, alguém vai te olhar diferente, vai surgir uma oportunidade. Eu estava falando com o Galindo, né, lá no café, que a primeira pessoa que falou comigo sobre a comunicação foi o meu professor, não sei por onde ele se encontra. Ele era o professor Gilbert, eu acho que era Gilbert Coutinho, alguma coisa assim, da área de educação física, ele era o coordenador. E eu fui fazer uma apresentação no seminário, quando eu cheguei lá, porque eu vinha direto do trabalho, a minha amiga estava com a mesma fala, não tem aquela coisa de seminário? E aí eu falei assim, professor, houve um problema aqui, nós estamos com o mesmo assunto, com o mesmo tema. Eu acho que eu não preciso falar, né? Eu louca pra me livrar da situação. E aí ele falou assim, na turma, gente, primeiro período de educação física, vocês imaginam, a turma bem, né, bem calorosa, né? Bem acelerada, todo mundo, aquela farra. Aí ele falou, tenho certeza que você tem algo mais a acrescentar. Gente, eu quase morri. Falar o quê, né? Ela já falou tudo. Não, você tem algo mais a acrescentar. E ali eu comecei a falar no meu ponto de vista, aquele tema. E no final, os alunos daquela farra ficaram de pé e me aplaudiram. E ali eu fiquei toda boba, sabe? Eu falei, nossa. Ali começou seu estágio da comunicação. Começou o estágio. E quando terminou a aula, ele falou assim, sai todo mundo, eu quero conversar com a Nívia. E eu falei, pronto, uma bronca. E ali ele falou assim pra mim, está fazendo o que aqui? Olha! Ela me contou isso. Nossa, eu não sabia. Eu nunca mais esqueço disso. Caramba. Está fazendo o que aqui? Aí eu falei, como? Tá me mandando embora? Tá me reprovando? Você é uma comunicadora. Não que você não possa estar na turma de educação física. Mas bacana, foi usado por Deus esse homem, né? Deus, não era cristão, as coisas grandes começam com as coisas pequenas. Sempre. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade. Exato. E maravilhoso mesmo é quando alguém tem essa sensibilidade, encontra em nós esse algo, esse divisor de águas, não é? E pode nos chamar a atenção, como fez esse professor para você. E engraçado, Ricardo e Thalita, que aí eu não saí, né? Eu não tinha condições financeiras naquele momento, era muito mais, o valor era mais alto e tal. Aí no terceiro período ele se encontra comigo novamente na mesma turma dando atletismo. Quando começou que ele me viu, o que você está fazendo aqui ainda?
Nossa. Deus insistia. Era assim comigo. Em qualquer lugar que eu chegava era desse ponto. Mas eu não tinha aquela pessoa. Mas eu não culpo também. Eu sei que faz parte do processo. Sim. Mas a gente vai entrar aqui num momento de conselho para quem está começando. Eu vou deixar já o meu primeiro conselho. Cola com gente boa. Cola com gente que acredita em você, com gente que te elogia, Meu irmão que te tem mania de falar, admira. você tem que fechar com certo. Fecha Sabe, com gente que fala assim, como você é bonita. Sabe? Nossa, como você canta bem, como você fala bem. Nossa, você é uma comunicadora. Ainda que a sua família não tenha percebido isso, ainda que lá no seu trabalho, o seu esposo, os seus filhos, cola com essas pessoas que estão vendo em você algo que Deus já viu lá atrás. Qual o seu conselho, Ricardo? Nós temos que nivelar pelo alto e não por baixo. Nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. Então nós temos que nivelar por cima. Meu marido também fala isso. Exatamente. E eu diria o seguinte: tudo que você fizer, faça com paixão. Muito bom. Faça com paixão. Põe o seu coração nesse negócio. E não pense que não vai dar certo, porque pode até não dar, mas aí você não é o culpado. Você não vai se frustrar. Isso. Eu não tentei. Isso. Eu tentei. Isso. E mesmo que a porta não se abra naquele momento, ela vai se abrir em algum momento. Vai. Talvez você não esteja preparado para aquela situação naquela época. Isso. Mas você já iniciou. Veja bem, nós estamos aqui, não estamos? Estamos. Do nada? Não. Nada é do nada. Não existe nada, porque nada é do nada. Então, nós tivemos a nossa trajetória. As dores. Para chegarmos até aqui. E olha, nós estamos ainda no início. No início, Ainda vamos chegar a lugares, se Deus quiser, a muitos lugares e lugares altos. Amém. Para isso, a gente precisa continuar, se manter. Então, o meu recado é esse. Viva, faça tudo com muita paixão. Invista em você. Ótimo. Sabe? E nivele por cima, sempre por cima. Eu sempre dou conselho aos meus filhos, né? Ao João Carlos e ao César Gabriel. Olha com quem vocês andam. E é graças... bom você falar isso porque você é o único aqui da mesa que tem filhos mais maduros. Sim. Filhos já jovens. Sim, isso é muito bom. Tem um de 30 anos. Olha aí. E um de 26 anos. Sabe né? o que tá falando. E que hoje... Exatamente. Experiente. Pois é, e que hoje tomam conta do escritório lá no meu lugar. Né? Eu vivo do direito. Eu vivo do direito. Então, veja, são crianças, a gente sempre chama de crianças, As crianças. Né? A gente nunca deixa de chamar de criança. Que com 15 anos já estavam no escritório trabalhando, para não deixá-los na rua. Isso aí. Entende? Isso e aí. hoje são profissionais, inclusive, eu diria que atendem até melhor do que eu. Olha aí. Veja, atendem até melhor do que eu. Maravilha. Quando sentam àquela mesa, são profissionais. Então, e eu sempre disse isso a eles, nivela por cima, olha a companhia de vocês. E eles aprenderam isso. Perfeito. Sabe? Então, quem é que você admira? Pensa aí numa pessoa que você admira. Isso. Começa a escutá-lo. Segue. Leia bons livros, Isso, né? isso. Assista bons vídeos. Perfeito. É isso. Você certamente vai se descobrir. Perfeito. Esse programa é para isso, tá? Para que você possa exercitar os seus dons e talentos, e encontrá-los e acontecer. Isso aí, perfeito. E você, Thalita, qual o seu conselho? Nívia, o meu conselho... vou falar pra você que tá em casa. O meu conselho, por mais que você não acredite em você, vou falar o conselho que meu esposo me deu. Acredite em Deus. Se você crê que Deus te deu um dom, né, como um presente, faça disso uma missão para sua vida. Multiplique esse dom, aperfeiçoe-o, acredite naquele quem te deu o dom. E vai em frente. Por mais que você fale, mas eu não sou capaz, mas eu não posso. Thalita, e questão financeira? Eu vou falar igual o Maurício Soares falou em uma aula de imersão que nós fizemos. Se você não tem capacidade de fazer um clipe bacana, faz com o celularzinho em casa, mas faça. Hoje em dia, Nívia, tá tudo muito fácil, no sentido assim, se você não tem um iPhone...
Você pega um celular que você tem em casa e trabalhe com aquilo. Comece com pouco. A gente não precisa começar lá em cima. Comece com pouco. Porque muitas das vezes eu já vi várias pessoas viralizando, já vi várias pessoas com um vídeo muito básico, com algo muito básico. Se você não tem condições de montar aquela loja, faça algo simples. Se você não tem condições de estudar música ou algo do tipo, vá na internet, estuda com videoaula, que é de graça. Exato. Mas faça. Exato. Faça para que você, lá, quando Deus assim te recolher, Deus ele vai falar assim, o que você fez com o que eu te dei? E nós vamos ter que prestar conta, Sim. porque o dom não é nosso, Sim. ele vem de Deus. Ele vem de Deus. E nós vamos ter que prestar conta com que... Assim, eu não fiz nada. Fiquei vendo televisão, comendo pipoca, porque eu achei que eu não podia. Achei que eu não era Entendeu? capaz. Eu passei por esse momento, mas pra glória de Deus eu me levantei. Entendeu? E eu estou correndo atrás do tempo. Isso aí. Então, acredite naquele quem te deu o dom. Exato. Que ele vai fazer com que você conquiste. Por mais que você não acredite em você, ele acredita em você. Nívia, me dá uma partezinha. É 1 minuto mesmo. Pois não. Esse telefone que tá aqui, ó, não era esse não, tá? Esse era um outro. Era um outro inferior. Eu resolvi, em 2020, fazer vídeos de um telefonezinho e criei um canal no YouTube, Ricardo Galindo, Momento de Pensar, e comecei a postar os vídeos no Facebook e no Instagram. E foi assim que eu cheguei aqui, porque foi assim que ela me descobriu. Foi assim também que eu virei cantora. Foi lindo. Eu fiz um vídeo, se você for lá no... Olha, Jesus amado. Eu fiz um vídeo, um eu fiz na praia, onde eu moro, e um eu fiz na escada. Que depois que eu fui ver, que o playback tava num tom, tava cantando no Esse outro. da escada eu já assisti. É um mico. Eu já Eu tô assisti. cantando em outro tom. Olha o mico. Aí uma amiga minha falou assim, Thalita, por que você deixa esse vídeo aí? Aí eu ia tirar. Aí eu falei, não vou tirar não. Sabe por quê? Eu vou deixar pra que as pessoas vá lá e veja como eu comecei. Gente, eu não comecei com câmera de televisão igual eu tô aqui, não. Eu comecei com celular, que não era. O iPhone, eu também não vou falar qual é, porque não está me pagando. Se quiser me fazer já, né? Patrocínio. Patrocínio. Aí eu falo qual era o celular. Mas foi o que... Foi ali quem começou. Sim, foi fazendo sim. algo caseiro. Isso. E ali os vídeos começaram a alastrar, né? E foi assim que as pessoas começaram a me ver de forma diferente. Aí, muito interessante, Nívia, que eu comecei a receber mensagem de várias línguas, né? Falando, nossa, canta bem, que não sei o que. Eu falo, caramba, as pessoas de outro país estão acreditando em mim e eu não. Eu falei isso com você, né? Foi. As pessoas do... Sim. Eu falei, Nívia, tem gente dos Estados Unidos, de Portugal e de tantos outros países comentando meus vídeos. Eu não imaginei que eu fosse chegar em outros países. Exatamente. Né? O alcance da internet, né? E você começou com algo básico, né? Não, e Mas tudo começou. por quê? Porque eu resolvi ousar e fazer algo diferente. E é muito legal essa questão da gente... Quando a gente fala assim, né? Eu ousei, eu comecei, eu usei um celularzinho, eu tinha uma câmerazinha pequenininha, de pouco alcance e tal. Essa é a nossa verdade. Sim. A gente só consegue começar e continuar porque aquilo é muito verdadeiro. Então, eu acredito assim, né? Que as pessoas que estão ali à nossa volta, às vezes ainda sem acreditar, deve ser muito difícil realmente, né? Porque, como a gente falou lá atrás, né? A gente já sabe o que tá aqui dentro. Quando a gente descobre, né? A gente já sabe o que tá aqui dentro. Então a gente sabe que mais cedo ou mais tarde aquilo vai se manifestar. Sim. Você não sabe como, com quem. Cadê essas pessoas, Senhor? Que o Senhor vai falando. Ele vai falando, eu vou te juntar com pessoas no mesmo naipe. Cadê essas pessoas? Ei, Deus não junta pessoas, junta propósitos. E ele vai dando direção, ele vai trazendo... Às Deus vezes ele... une, né? Une propósito. na verdade. E às vezes ele não te traz o dinheiro em espécie. Mas ele te traz alguém. Colaboradores. Sim. Pessoas que fazem, que acontecem, que vai te cobrar um valor menor ou que vai se tornar um parceiro. Ele vai fazendo. O mais lindo de tudo é a gente colocar sempre Deus em primeiro lugar. Eu acho que o podcast Conexão Total, ele veio para trazer essa direção para todos nós, inclusive nós mesmos, sabe? Nós. A gente vai falar sobre, vai abordar
todos os tipos de temas. Tudo, a gente vai falar sobre tudo. Mas nós não vamos deixar Deus de lado. Com certeza. Porque Ele é a nossa essência, Ele é tudo. Então, sem Deus, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos vivos. Nós somos sobreviventes de um momento muito difícil que nós passamos. Muitas perdas. Então, o nosso propósito continua aqui. Sim. Né? O nosso propósito continua aqui. E pra terminar, gente... que pena, né? Já? Passou rápido. Passou muito rápido. Tá certo, diretor? Tenho 4 minutos. Isso? Pois é. Meu Deus. Vamos lá. Muito rápido. 30 segundos. O que Deus significa pra você? Tudo. Tudo. Deus significa tudo. Ele é pra maravilhoso, mim. Ele é minha né? vida. O ar que eu respiro. Oh, Jesus. Obrigada. Sem Ele eu não sou nada. Eu não levanto. Eu não esperava essa pergunta. Mas Deus é minha vida. Deus é tudo para mim. Eu só estou de pé por causa de Deus. Deus me sustenta. Eu sou dependente dele 24 horas por dia. Eu não saberia ser quem sou não fosse Deus. Tantos livramentos que Ele já me deu e que ainda me dará. Deus tem me sustentado. Eu fico olhando para trás e vendo onde eu cheguei. Eu não cheguei em lugar nenhum, mas eu já cheguei muito mais distante do que eu imaginaria chegar. E eu estou falando de dádivas, Família, de mimos né? de Deus, neto, de tudo. mãe, pai, sabe? irmãos. E o que você falou, chegamos até aqui, passamos por esse momento difícil, estamos aqui com saúde. Então toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Amém. A Deus, porque Deus, Ele é a nossa vida e nós esperamos tudo em Deus. Tudo. Se nós vivêssemos aqui nessa vida, nesse mundo, esperando algo de nós mesmos ou do mundo, seríamos miseráveis, frustrados. Mas eu espero, sabe o que de Deus? Só o que Ele tiver para mim. Amém. O que Ele tiver para mim é o que eu espero. E espero um dia poder estar com Ele lá na glória, desfrutando de uma vida plena e completa. Porque nós vivemos essa vida pensando só nessa vida. Não. Nós temos que viver essa vida pensando na eternidade. Isso aí. Já pensou? Conexão todos Porque é chegando isso junto que nos lá? Nosso podcast. Fazendo uma conexão total lá em cima. Thalita. Então, Nívia, também realmente me emocionou porque Deus, pra mim, é o motivo de eu levantar todos os dias. Porque eu fui desenganada 5 anos atrás. Chegaram pra mim e falaram: para sua dor não tem remédio, para sua doença não tem cura. Vai e vive o tempo que te resta. E o tempo que eu tenho vivido, eu tenho gastado todo ele para Deus. Amém, Senhor. Então Deus é o motivo de eu levantar todos os dias. O motivo de eu ter sido desenganada fica para um outro podcast. Mas quando a gente depara com a morte, né? Não morte de alguém, mas a nossa, ver que o seu tempo ele vai se findar, a gente para e pensa: o que eu tenho feito? Eu tenho vivido para quê? Para mim? Então eu decidi não viver mais para mim, Nívia. Eu comecei a abrir mão à advocacia, me dar dinheiro, mas eu vou fazer algo que seja para glória do Senhor. Amém. Eu vou cantar. Amém. Eu vou evangelizar. Eu evangelizo na rua, eu vou pra comunidade, eu vou pra todos os lugares, porque eu gasto para aquele que me dá vida todos os dias. E hoje costumo dizer que eu já tô fazendo hora extra, né? Nisso eu já tenho 5 anos, desde Glória quando eu fui a Deus. desenganada. Deus é maravilhoso. É meu motivo de acordar todos os dias. Gente, nós estamos assim caminhando para o final. Já até Desculpa que bateu. aí, gente, que, né? Não, foi maravilhoso. E eu quero agradecer você que ficou com a gente até esse momento. Já deixar aqui as nossas redes sociais. Nos sigam, @programa Conexão Total. Verdade. @ Ricardo Galindo, Momento de Pensar. Thalita Porto, .oficial, YouTube Thalita Porto. E @Nívia Muniz TV também, que eu tenho o meu Instagram também, pessoal. E eu quero agradecer
agradecer ao nosso Deus por estar aqui, uma grande realização, e dizer que é um privilégio ter vocês comigo. A gente que agradece. Beijo da mãozinha aqui pra terminar. Obrigada. Agradecer a Morbeck Joias, que nos vestiu. Deixou a gente chiquérrimo. Isso, a produtora D, Daniel, um abraço, muito obrigada, tá lá atrás, nos dirigindo aqui. Obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Beijo, gente. Fui! Fomos! Beijo.